Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um comentário da lição bíblica para jovens. 2024 chegando ao final, estamos no último trimestre e o meu desejo é que as bênçãos do Senhor repousem hoje e sempre sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, Seadeb TV Oficial do YouTube, se inscreva, ative o sininho, para que você possa receber a notificação da nossa programação, que é top, que é excelente. Quero agradecer aos nossos irmãos que estão também nos ouvindo pelo rádio, pela Vox FM 105.9, que tem uma programação e é a Rádio do Bem. Deus te abençoe poderosamente. Aumenta o volume para que você e outras pessoas sejam abençoadas por essa programação de excelência. O tema geral deste trimestre, alcance o futuro feliz e seguro, conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Esta lição é a lição de número 12, é a 12ª. Estaremos ministrando em todas as igrejas evangélicas Assembleias de Deus, 22 de dezembro de 2024. E se você também congrega uma igreja que não tem um material de primeira qualidade como o que nós possuímos na nossa igreja, você também pode utilizar, fazer um bom uso desse material que vai edificar muito a tua vida e a vida da tua igreja. O tema que nós vamos abordar nesse domingo do dia 22, proteção contra os vícios. Que bênção, que maravilha. Eu quero lembrar os irmãos que no dia 15 nós tivemos um batismo em águas aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Paralela, onde homens e mulheres abandonaram os vícios, se tornaram novas criaturas e como confissão, como ato de confissão de fé, o batismo em águas, tá certo? Esse tema é proteção contra os vícios. O texto principal encontra-se em Provérbios, capítulo 25, 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. O resumo dessa lição: o autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. Como sempre, nós temos 3 objetivos dessa lição. Primeiro, apresentar alguns conselhos a respeito dos vícios no livro de Provérbios. Segundo, saber as consequências que os vícios trazem. E, por fim, mostrar como podemos nos proteger contra os vícios. Texto bíblico que nós faremos a menção, Provérbios capítulo 20, versículo 21. Ouvindo o escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Romanos capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A introdução da nossa lição: os vícios revelam o poder do pecado na vida de um pecador. A palavra de Deus afirma que o Senhor Jesus veio ao mundo para remover esse poder que impera na vida do pecador. Nesse contexto, o livro de Provérbios nos mostra uma importante advertência contra os vícios que podem dominar a alma humana. Nesta lição, estudaremos sobre como nos proteger contra os vícios. A nossa primeira parte da lição, ela está dividida em 3. Nessa primeira parte, ou primeiro tópico, os vícios do livro de Provérbios, onde nós falaremos sobre os vícios em Provérbios. Será que o livro de Provérbios fala sobre vícios? Quais são esses vícios? Tá? A substância viciante de Provérbios capítulo 20, versículo 1, e ainda os demais vícios de Provérbios capítulo 25, versículo 28. Vejamos então, primeiro subtópico da primeira parte da lição, os vícios em Provérbios. Em Provérbios não tem lista alguma de vícios do quais nós devemos nos afastar. Todavia, temos princípios consideráveis para a nossa caminhada. Ora, em Provérbios, ou no livro de Provérbios, nós não encontramos nenhum vício, mas temos aqui princípios. E eu lembro os irmãos que os princípios foram estabelecidos por Deus como um limite para o cristão viver em harmonia com a palavra de Deus. Quando quebramos um princípio, automaticamente estamos ferindo a lei de Deus
e pagaremos um preço alto por isso. Lembra os irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor disse para Adão e Eva que eles poderiam comer de todas as frutas e todas as árvores do Jardim do Éden, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eles comessem, eles se tornariam igual a Deus e pagariam um preço por isso. Eles desobedeceram. Ali existia um princípio, ali existia um limite, e eles ultrapassaram o limite que foram o princípio que Deus determinara. Então, no livro de Provérbios, eu encontrar alguns limites, alguns princípios que eles farão com que a nossa caminhada, a nossa vida cristã, seja abençoada e bem-sucedida. Só a palavra de Deus deve dominar a vida do homem. Bebida, drogas, prostituição, sexo desenfreado, nada disso deve dominar a vida do cristão. A vida do cristão tem que ser dominada pela palavra de Deus. O jovem cristão deve meditar nesta palavra, deve praticar esta palavra. Provérbios convence o jovem a andar pelo caminho justo, apresentando o perigo do caminho do justo. Observem, com as lisonjas dos seus lábios, o arrasta, essa para o laço, sem saber que está armado contra a sua vida. Então, observe aqui que o livro de Provérbios está falando sobre a pessoa que é sábia, a pessoa que é nécia, e nesse contexto está dizendo que quem é nécio, quem é louco, quem não é sábio, essa falta de sabedoria faz ele ceder com a multidão das suas palavras sedutoras. Além do mais, com as lisonjas dos seus lábios o arrasta. O jovem cristão, o servo do Senhor, precisa ter cuidado, porque, assim como a falta de sabedoria, os vícios também fazem com que o homem, com que a mulher, sejam arrastados para uma vida pregressa, para uma vida de grandes dificuldades diante de Deus. Então, de acordo com Provérbios capítulo 7, versículo 21, o jovem precisa fugir deste caminho dos desejos viciantes. A mensagem deste livro é clara, de atos, de gestos. Algumas pessoas, muitos hábitos. A nossa vida, ela é composta de 90% de hábitos. Imagine alguém que vai, por exemplo, dirigir. Ele automaticamente consegue adquirir uma capacidade de passar a marcha do carro sem necessariamente olhar para ela. Isso é o quê? Isso é um hábito bom. Eu diria que 10% dos hábitos, ou 90% dos hábitos da vida do homem e da mulher são bons. 10% eles são ruins. E entre esses hábitos pode estar o vício. O vício por alguma coisa que vai trazer problemas para esta pessoa. A substância viciante de Provérbios capítulo 20, versículo 1, eu quero mostrar para os irmãos, o texto deste capítulo traz o contraste entre a vida do justo e a do zombador. Então vejamos aqui, Provérbios capítulo 21, capítulo 20, o versículo de número 7, olha o que está escrito. O justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O justo, que anda na sua integridade, que não é levado pelos vícios, que não é levado pelos maus hábitos, ele é diferente do zombador. E, certamente, a vida dele e dos seus descendentes estão respaldados por uma promessa bíblica da bênção de Deus sobre esta casa. Lembre-se que o álcool produz zombadores e brigas, características de uma pessoa que não é sábia e que preza pela prudência e temperança. Vejamos que em Provérbios capítulo 20, versículo 1, está escrito: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não é sábio. Quando a pessoa se entrega pela bebida, pela bebedice, ela fica vulnerável. E como tratamos na lição passada, os irmãos lembram, eu falei, e eu lembrei que lá no livro do Gênesis, Noé, depois de ter colocado e ter cultivado aquela vinha, ele se embriagou e terminou, como resultado da embriaguez, amaldiçoando seu filho Cã. Os irmãos lembram também que Ló, depois que sai de Sodoma e Gomorra, os irmãos lembram que as suas filhas o embriagaram, o embebedaram, para se deitarem com ele. Ló vai ser o primeiro homem bíblico que nós vamos ver que ele, além de ser pai, vai ser avô
dos próprios filhos. Isso como resultado da embriaguez. Portanto, precisamos estar distante, porque quem se envolve pelo álcool ou se torna um zombador ou vai entrar em briga e em contenda. A bebida forte e outras substâncias viciantes tira de nós a lucidez, a moderação, o domínio próprio, a razoabilidade e, portanto, é incompatível com a vida de quem é cheio do Espírito Santo. Vejamos, irmãos, vamos ter muito cuidado. A bebida tira a lucidez. Uma pessoa lúcida é uma pessoa capaz de dirigir bem. Observe, irmãos, que até do ponto de vista da lei humana, hoje, no Código de Trânsito e no teste da etilometria, esse condutor pode ser preso. Isso por quê? Porque demonstra que seja um copo, ou dois, ou uma garrafa, isso tira a lucidez da pessoa. Imagine aqueles que estão vivendo a vida de embriaguez. Perderam a lucidez, perdem a moderação, muitos se tornam depravados, muitos se tornam corajosos para cometer crimes e fazer besteiras. E, além do mais, perde o domínio próprio, que é uma das características de quem é cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E quando o crente ele vive a palavra e ele não se entrega para uma vida de embriaguez, automaticamente ele será cheio do Espírito Santo. E Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia é moderada. A Bíblia diz que eu não devo me embriagar com a bebida alcoólica e que eu também devo ser cheio do Espírito Santo. Ela não manda também eu me embriagar no Espírito Santo para que eu não cometa os erros, principalmente os erros da heterodoxia ou das falsas doutrinas das heresias. A Bíblia diz que eu devo não me embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que eu tenha o domínio próprio e eu saiba agir diante das circunstâncias que se apresentam na minha vida. Os demais vícios de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Lá em Provérbios, ele nos apresenta o domínio próprio contra qualquer tipo de vício em qualquer área da natureza humana. Seja o vício da área corpo, seja o vício da alma, tá? A Bíblia vai nos orientar e Provérbios vai nos trazer essa orientação para que a gente não cometa esses erros provocados por vícios que são de necessidades pessoais, que são também na área emocional e também na área do espírito humano. Vejamos que os desafios com os vícios podem se apresentar nas seguintes áreas. Nós estamos em uma guerra, irmãos. Constantemente estamos guerreando. Guerreando para quê? Para não ceder às necessidades instintivas, como comida, sexo, poder. Todas essas necessidades estão atreladas com a nossa vida. Nós não podemos ficar sem comer. Porém, eu não posso abusar da comida, porque senão eu me torno um glutão. Eu também, ou o ser humano, de forma geral, necessitam do sexo, até como uma forma de prazer, de relaxamento. Deus, quando constituiu o homem e a mulher, os fez dotados de sexo masculino e feminino. A gente vê geneticamente que cada um tem a sua estrutura, com hormônios masculinos e femininos, e além da procriação, Deus constitui o sexo como uma forma de prazer para o casal. Todavia, o uso excessivo, com pessoas diferentes sem ser no casamento, isso se torna um vício e um pecado. E outra coisa que nos assedia é o poder. Quantas pessoas fracassaram pela sede do poder? Aí elas passam a não respeitar o pai, a mãe, os líderes, as autoridades e terminam pagando um preço alto. Outra coisa que nós devemos evitar sobre os vícios é na área emocional. Cuidado com a tristeza, cuidado com a ira e a preguiça. Estão relacionados com a nossa área emocional. Quantas pessoas estão tão tristes que já passou a ser um vício? Estão tão acostumadas com a ira que no dia que ela não consegue se irar, é como se ela estivesse fora de si. Ela está tão acostumada que já virou para ela um vício.
além da preguiça também. E nós já estamos em lições anteriores que o escritor de Provérbios manda o preguiçoso ir ter com a formiga, que é um animal pequeno, muito embora seja considerado irracional, mas a formiga nos dá um belo exemplo, trabalhando no verão, para quando chegar o inverno, ela ter o seu sustento na hora certa. E, por fim, na área do espírito humano. Cuidado com a ambição, com a inveja, com a soberba. Nós falamos na lição passada sobre os perigos da inveja. Quantas pessoas invejosas se apresentam até como amigas, mas no fundo tem inveja de nós. E o invejoso, ele se prende das nossas falhas e esquece todas as qualidades, esquece todos os nossos atributos. Os adjetivos que são bons de uma pessoa são deixados de lado para olhar os defeitos. Cuidado com a ambição. Muita gente ambiciando ser o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor professor. Ora, você pode até não ser o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor pastor, mas mesmo que você não seja, se você for cheio do Espírito Santo de Deus, isso fará uma grande diferença na sua vida. Muito cuidado com a soberba. O nosso adversário, o inimigo das nossas almas, todos os dias nos seduz e nos estimula a sermos soberbos. Que Deus tenha misericórdia de nós. No segundo tópico da nossa lição, falaremos sobre os vícios, ou vício e as suas consequências, onde falaremos sobre o conceito de vícios, tipos diversos de vícios e ainda vícios presentes na vida dos jovens. Qual é o conceito da palavra vício? É um hábito ou um costume duradouro que leva a pessoa a fazer alguma coisa que traz algum bem-estar. Interessante, irmãos, que os vícios, eles são resultados de ações duradouras, mas que de qualquer forma traz um bem-estar. A pessoa, por exemplo, que bebe bebida alcoólica, se ela parar para analisar, aquela bebida vai trazer uma satisfação, ainda que momentânea, com resultados drásticos depois, mas traz. Por isso precisamos ter cuidado com o vício, porque ele se apresenta como sendo uma coisa boa, uma coisa que vai nos tirar da tristeza que a pessoa pode estar passando, de um problema que ela está enfrentando. E o vício se apresenta, então, de uma forma sorrateira, como se fosse uma coisa boa, trazendo um bem-estar. Precisamos estar atentos. Algumas pessoas começam, por exemplo, com um simples jogo. De repente estão no jogo de azar, viciados, tendo que vender tudo para poder alimentar o vício. E uma das características mais visíveis do vício se dá quando ocorre a retirada do seu objeto, pois a abstinência leva a pessoa a uma série de sintomas desagradáveis. Presbítero Adonias, alguém que é viciado, esta pessoa, com certeza, quando ela está impedida de fazer o que ela faz, ou ele retirar do seu objeto, que satisfaz o seu vício, ela entra em um estado de abstinência e alguns se colocam e se comportam de forma, inclusive, agressiva. Agredindo as pessoas, se colocam de forma que faz com que esse comportamento seja um comportamento daninho, prejudicial a todas as pessoas que estão à sua volta. Portanto, todo cuidado, pois essa abstinência ela pode se apresentar de forma agressiva, de forma alucinógena. Algumas pessoas ficam alucinadas quando lhe é tirado o objeto daquilo que lhe traz o prazer. A pessoa dominada por um vício está exposta assim como uma cidade sem proteção alguma, desprotegida para qualquer tipo de invasão. Observe, eu conheço pessoas que entraram pelo caminho do vício e que perderam tudo, perderam o ministério, perderam a família e foram para a sarjeta. E no momento que elas estavam nesse estado de abstinência, ficaram totalmente desprotegidas. Algumas chegaram a vender o próprio corpo para poder manter o vício, porque o dinheiro acabou. Olhe como o diabo ele destrói a vida do homem e da mulher.
só Deus para nos guardar. Tipos diversos de vícios. Como mencionamos antes, eles podem se manifestar na necessidade básica, como a compulsão alimentar, o alcoolismo, por meio do sexo, com o vício da pornografia e promiscuidade. Então, o vício, ele vai desde coisas que a gente considera como simples, como, por exemplo, comer, mas essa compulsão alimentar, isso gera um vício. Ao mesmo tempo, o álcool. A pessoa, não, eu bebo socialmente, eu bebo só quando estou ali com as pessoas. Isso pode ser uma porta, um gatilho, para que a pessoa se torne um viciado. E é por isso que a Bíblia nos aconselha que nós não devemos beber. Alguém me perguntou, o senhor não bebe porque é proibido? Eu disse, não, eu não sou proibido de fazer nada. Eu não bebo porque eu sei biblicamente que a bebida pode me levar a um vício e essa porta que se abre possa ser que eu não consiga fechar mais tarde. Por isso, todo cuidado é pouco. Outra coisa, eu já falei anteriormente, o sexo. O sexo é bom quando é praticado entre marido e mulher, de acordo com o que a Bíblia orienta. Mas quando é feito fora dele, isso se torna um pecado, isso se torna uma agressão a Deus. Isso é errar o alvo. Outro cuidado com a pornografia e a promiscuidade. Hoje as redes sociais, elas são portas, são janelas que se abrem para a alma do homem. E se o homem não estiver atento, volta e meia ele está incorrendo no pecado da pornografia, da promiscuidade. E o jovem que entra por este caminho certamente terá grandes e sérios problemas após o casamento. A pornografia leva o jovem à masturbação, da mesma forma a jovem. E essa atitude descontrolada vai levar amanhã o casamento ao fracasso, ao insucesso. Por isso, vigie com seus pensamentos, vigie com a sua visão, feche essas portas, feche essas janelas, esses gatilhos. A partir do momento que você sabe dessa inclinação, pelo pecado carnal e pelos desejos carnais, evite, ore a Deus, fale com Ele, medite na sua palavra. Eles começam sempre de forma sorrateira, recreativa e despretensiosa. O pecado nunca se apresenta de forma abrupta. Primeiro vai de forma sorrateira. Depois traz um recreio, uma falsa sensação de alívio, de realização, de uma forma despretensiosa, e quando o homem menos percebe, quando a mulher menos perceber, eles estão aprisionados. Eu lembro que o pecado é muito parecido com... eu vi uma história falando como surgiu a roda, que no princípio a roda ela era quadrada, e fizeram-se as charretes, e quando as fizeram, à medida que ela ia passando, a pessoa que estava sobre ela tomava um impacto. Na medida que essas carroças iam puxando, eram puxadas pelos animais. Com o tempo, as arestas foram sendo quebradas. E com o passar do tempo, foi ficando oval e depois tornou-se o círculo. Quando se tornou o círculo, aquela viagem que a princípio era incômoda pelas viradas do quadrado, passou a ser uma coisa muito suave. A mesma coisa é o pecado. Primeira vez que se faz, a pessoa fica assustada, com medo, mas depois, se ela não corrigir o que foi feito, ela vai continuar fazendo, entrando em um vício, entrando em um ciclo, e o fim é que ela vai se tornar aprisionada. Que Deus guarde a vida dos nossos jovens. Vícios presentes na vida dos jovens. Há quem critique a visão bíblica do contentamento porque ela pode gerar passividade. A Bíblia diz que eu tenho que me contentar com tudo. Mas há quem acredite que isso vai gerar uma passividade. Na verdade, não vai gerar essa passividade. Até porque, quando nós estamos em Cristo, nós não somos estimulados a viver uma vida de passividade, mas sim uma vida de busca, de conhecimento. Olha o que Oséias diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não há passividade, há um desafio. Todos os dias nós somos desafiados a crescermos na graça e no conhecimento. E nós precisamos rechaçar essa crítica porque o contentamento é bíblico e se torna autoritativo para a nossa vida.
Contentamento não é uma virtude cristã que gera inatividade, como eu disse, pelo contrário, leva o homem a temer o Senhor, amar verdadeiramente e ser grato a Deus por tudo. Que Deus nos ajude e que a gente fuja desses princípios presentes na vida dos jovens, que quando nós guardamos a palavra, a gente foge daquilo que desagrada a Deus, como, por exemplo, os vícios, tá? Então, esses vícios presentes na vida do jovem devem ser o vício pela leitura da palavra de Deus, que eu não chamaria de vício, mas de um bom hábito, de um bom costume. Na medida que a gente vai lendo, a gente vai amadurecendo e crescendo em Deus. Vícios presentes na vida dos jovens. Especialistas da área de saúde mental têm estudado os comportamentos dos jovens por intermédio desses vícios. Eles têm percebido que alguns deles, além da agressividade apresentada, alguns também têm demonstrado um déficit de atenção. Isso por conta dos vícios químicos, alcoólicos. A dependência química é disparado o vício mais comum entre os jovens. Quantos jovens têm abusado de drogas ilícitas, né? E por isso que nós, como servos de Deus, não podemos, de hipótese alguma, viver uma vida de vícios. Porque pode ser um vício que comece até pela dependência de um remédio. Quantas pessoas estão hoje e que podem estar dentro da igreja dependentes, viciadas em remédios. Não à toa, os remédios são chamados de drogas. Observem as farmácias com o nome de drogarias, justamente porque ela se torna uma droga. A diferença é que, em alguns casos, há uma quantidade a ser ingerida. Em maior quantidade, gera-se uma dependência. Esse vício impacta não só o jovem, mas toda a sua família. Eu conheço pessoas que são viciadas em remédios considerados tarjas pretas. Isso também é um vício. Ainda que não seja uma droga ilícita, uma pessoa, né, nesse caso a genitora, que ela é dependente química de remédios. O alcoolismo também é um vício muito presente na vida dos jovens. Volta e meia eu tenho ido no Bom Samaritano, que é o nosso projeto missionário aqui de alcance para os dependentes químicos, e a gente percebe pessoas que estão aprisionadas atrás dos vícios da bebida. Só Deus para nos guardar, só Deus para nos livrar. Já no terceiro tópico da nossa lição, nós falaremos desse terceiro tópico, protegendo-se contra os vícios. Crucificados com Cristo, os vícios não reinam mais, e finalizaremos com exercendo o autodomínio. Crucificados com Cristo. Há uma verdade demonstrada nas Escrituras de como somos vitoriosos. A Bíblia nos mostra o que é que nos torna vitoriosos e por que é que nós vencemos esses vícios. Não é porque somos bons, não é porque somos melhores do que as pessoas que não conhecem a Cristo. É porque alguém já pagou um preço alto para nos livrar desses vícios. Olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 6, versículo 6. Nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ora, Jesus já pagou um preço por mim e por você para nos livrar dos efeitos dos pecados, dos vícios. E é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 6, versículo 6. O velho homem já foi crucificado com Cristo para que o meu corpo, o teu corpo, seja desfeito. Semelhantemente, seremos unidos a ele na cruz. E, mediante a ressurreição também, eles terão uma nova vida em que nós já fomos. Os vícios não reinam mais. Se fomos crucificados em Cristo, não podemos ser escravos do pecado e nem obedecer aos apelos da nossa natureza caída. Se Cristo morreu por nós e nessa morte nós somos crucificados com ele, o pecado não tem mais poder sobre nós. Só podemos vencer o pecado e os vícios através dessa morte de Cristo Jesus na cruz. E, ao mesmo tempo que nós tivemos a nossa vida restaurada através da morte de Cristo, nós também estamos isentos de obedecer aos apelos da nossa natureza caída. O homem não consegue vencer sozinho. Através de Cristo, através do Espírito Santo, ele consegue dizer não para os apelos da carne, para os desejos, para o apetite sexual, para os vícios, para tudo que se apresenta de forma desenfreada. O fato de sermos dominados pelo Espírito Santo não significa que não seremos tentados pelos desejos do pecado. Não se esqueça
que a natureza carnal, pecaminosa, herdada de Adão, ela que nos inclina aos desejos, sejam eles desejos sexuais, glutonaria, bebedice, e isso em virtude do pecado original. Todavia, o Espírito Santo nos ajuda a vencermos, a dizermos que nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos dos vícios, permanecemos fiéis em Cristo Jesus. Precisamos nos entregar todos os dias a Deus para desenvolver as virtudes do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 15. O que é se entregar todos os dias? É todos os dias estar pedindo a Deus para que Deus nos transforme, para que Deus nos regenere. Não se esqueça que Deus gerou o homem, o pecado degenerou, mas Cristo, mediante a dispensação da graça, veio para nos regenerar, nos transformar. Ele não abriu mão de nós. Exercendo o autodomínio, o pecado não pode mais nos dominar, pois somos alcançados pela graça. A graça é o favor imerecido. De fato, a graça nos proporciona um bem-estar, um benefício diferente da misericórdia. Há quem confunda a graça com a liberdade para pecar. A graça não é liberdade para pecar. Antes, a graça é poder de Deus. É autoridade de Deus para vencer o pecado. Portanto, nós não podemos deixar o pecado nos dominar, porque a graça já nos alcançou. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 14. A obra realizada pelo Espírito Santo em nossas vidas nos permite dizer não ao pecado, não ao vício, e cultivar uma virtude dispensável para vencer as lutas contra os desejos pecaminosos. E o que é que nos leva a cultivar isso? A virtude do autodomínio, da temperança. Então, o Espírito Santo, que está em nossas vidas, nos permite resistirmos o pecado, nos ajuda a resistirmos ao vício. E o que é mais importante, a cultivar uma virtude. Que virtude é essa? A virtude do autodomínio, da temperança. Todos aqueles que foram alcançados pela graça, pelo Espírito Santo, eles demonstram no seu dia a dia agora essa virtude do autodomínio, essa virtude do autocontrole, da temperança. Não se esqueça que os frutos do Espírito não é para quem é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo vai capacitar com dons espirituais. O batismo pelo Espírito Santo vai trazer para o homem e para a mulher os frutos, longanimidade, bondade, que mais? Domínio próprio, né? Isso são resultados do batismo pelo Espírito Santo. E uma vez que o homem e a mulher aceitarem a Cristo como Salvador, eles terão que demonstrar esses frutos como resultado do domínio do Espírito Santo da vida desse homem. Finalizamos essa lição com a conclusão dizendo o seguinte: nesta lição, vimos o quanto os vícios são perigosos e podem se mostrar dominadores da natureza humana. É contra esse domínio que a palavra de Deus nos alerta a respeito dos vícios e mostra com clareza que é possível e, ao mesmo tempo, é a vontade de Deus que não sejamos dominados por eles. O que Deus espera é que você tenha o autocontrole, a temperança, e não seja jamais vencido pelo vício e pelo pecado. Que Deus te abençoe, que você possa ter esse autocontrole, esse domínio, como uma virtude do Espírito Santo, para vencer as tentações, para vencer os impulsos da carne e para vencer os vícios que ora se apresentam. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, semana que vem estaremos aqui para estudarmos mais uma lição. Deus te abençoe e até a próxima. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.